Sensus literalis, sentido literal. A Confissão de Fé de Westminster faz algumas afirmações importantes sobre a interpretação das Escrituras, inclusive no parágrafo 1:9. A regra infalível de interpretação das Escrituras são as próprias Escrituras. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto das Escrituras, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente por trás das palavras da Confissão de Westminster, a rejeição protestante do método exegético medieval conhecido como quadriga ou sentido quadrúplo. Edward Leeds, em 1603 a 1671, observa que nessa abordagem o sentido literal é aquele colhido imediatamente das palavras, o qual é então combinado com o sentido espiritual, que é devido em alegórico, tropológico e anagógico. Do mesmo modo, William Perkins, em 1558 a 1602, faz vários comentários críticos à Igreja de Roma por utilizar a quadriga. Ele examina como aqueles que empregam esse recurso interpretam a dádiva de pão e vinho feita por Melquisedeque a Abraão, em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. O sentido literal é que o rei de Salém, com a carne que trouxe, revigorou os soldados de Abraão, que estavam cansados da viagem. O alegórico é que na missa o sacerdote oferece Cristo concretamente em sacrifício. O tropológico é, portanto, que se deve dar algo aos pobres. O anagógico é que Cristo, estando de igual maneira nos céus, será o pão da vida para os fiéis. Perkins afirma, porém, que tal método de interpretação tem de ser refutado e rejeitado, porque existe apenas um único sentido e esse é o literal. Um texto pode exigir uma interpretação alegórica porque é de fato uma alegoria, mas os teólogos não devem abordar o texto com um método quadrúplo em mente, como pressuposição básica para a interpretação da Bíblia. As próprias Escrituras precisam determinar como devem ser interpretadas. Nessa mesma linha, Leiden afirma que nas Escrituras encontram-se alegorias, anagogias e tropologias. Ainda assim, escreve Leiden, esta não constitui muitos e diversos sentidos das Escrituras, mas diversas coleções de um único sentido. Como consequência, Leiden afirma que as Escrituras têm com frequência dois sentidos, um dos quais os teólogos modernos chamam de literal, gramatical ou histórico, e o outro de místico ou espiritual. Thomas Goldwyn, que apoia os sensus literalis, fornece um exemplo em seu comentário sobre Mateus, capítulo 26, versículo 29. Mas digo-vos que, desde agora, não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, no reino de meu Pai. É verdade que isto também é interpretado no sentido místico, mas não existe nenhum motivo pela qual não possamos interpretar o texto literalmente. Em outras palavras, o sentido único da passagem tem de ser sempre defendido, mesmo que a partir do sentido literal do texto seja possível coletar ou inferir uma gama mais ampla de aplicações. Os puritanos são bem conhecidos por sua interpretação alegórica de Cântico dos Cânticos, mas, no geral, os puritanos rejeitavam abordagens alegóricas na interpretação das Escrituras. Mesmo que de tempos em tempos alguns deles tenham caído em demasiada alegorização, por exemplo, ao comentar que os Salmos 48 e 149 confirmam uma era milenar, Goldwyn defende que, se adotarmos sentidos alegóricos, existe a possibilidade de estarmos descartando qualquer passagem das Escrituras que seja, mas se interpretarmos literalmente,
porque não deveríamos fazê-lo. Apesar disso, há ocorrências ainda que poucas em que interpretam literalmente a passagem ou o livro exige que o leitor interprete alegoricamente. Em seu comentário sobre Cântico dos Cânticos, James Durham, em 1622 a 1658, defende seu sentido literal, um único sentido, mas também assinala que o sentido literal, aquele que surge primeiro, não é imediato, como nas escrituras históricas ou outras que não são figuras, mas o sentido que essas falas alegóricas e figuradas querem, espiritual especialmente, indica é o sentido literal deste Cântico dos Cânticos. De modo que seu sentido literal é imediato, representando o significado, não procedendo imediatamente das palavras, mas imediatamente do propósito, isto é, da intenção do Espírito, que está oculta debaixo das figuras e alegorias aqui empregadas, pois um sentido literal é aquele que flui de uma passagem das Escrituras tal como essa, de acordo com o que o Espírito quis dizer com as palavras, quer empregadas de modo literal, quer figurado, devendo ser obtido a partir da totalidade da expressão complexa, como fica claro na exposição e aplicação de parábolas, alegorias e textos figurados. E seria tão impróprio e absurdo negar um sentido figurado, embora literal, a essas passagens, quanto o seria impor interpretação figurada às escrituras comuns, que devem ser apropriadamente interpretadas. Não querendo se afastar do ensino da confissão de fé de Westminster, parágrafo 1 e 9, Durham defende claramente que afirmar o sentido literal de Cântico dos Cânticos significa necessariamente afirmá-lo como alegoria. A alegoria sendo, é claro, um retrato da comunhão de Cristo com os crentes.